Olá, aqui é Georgia da Amor e Fios e na jornada da transformação pelo crochê eu te mostro como aprender maxi crochê do zero ao avançado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que você também pode, você também é capaz de aprender do zero e elevar a sua técnica para o nível avançado de forma simples e didática. Se você ainda não viu a aula passada, eu recomendo fortemente que você pause aqui e corre lá para compreender como eu cheguei nesse método de aprender crochê do zero, ok? Quero agradecer a todos que deixaram seus comentários no vídeo anterior. Vocês são sensacionais. Eu fiz o possível para responder cada um de vocês. E eu estou amando ver tantas pessoas interessadas nessa transformação pela arte de crochetar. Eu sei que as pessoas tendem a pensar que aula presencial é muito melhor que aprender no curso 100% online. Isso é natural, é a forma que estamos habituados a aprender tudo na nossa vida. Como ler e escrever, como cozinhar, como andar de bicicleta, não é mesmo? Porém, aqui eu te mostro que nesse caso vai ser muito mais vantajoso você ter vídeos online ao seu dispor 100% do tempo por 12 meses. Vamos imaginar que você se matriculou numa aula presencial, numa turma de apenas 5 alunas, com duração de 3 horas. Apenas 3 horas para eu te ensinar a fazer crochê do zero. O que você acha que vai acontecer quando você chegar na sua casa e tentar fazer todo o processo sozinha? Eu te respondo com toda certeza que em algum momento você vai se deparar com uma dúvida e não terá a professora ali para te mostrar o que fazer. Bom, é esse o grande problema que eu encontrei com as minhas alunas no curso presencial. Então, quando eu disponibilizei para elas vídeos, foi a grande salvação para que pudessem concluir sozinhas seus trabalhos em suas casas. Agora, nós vamos fazer juntas um suplá, que você precisa ter em mente 4 passos para concluir enquanto eu vou te guiando. 1. Tenha o material pedido no vídeo passado. 2. Eu vou te mostrar como fazer o ponto correntinha, a forma correta. 3. Vou te ensinar a fazer o ponto alto. E o quarto passo será o cálculo para fazer uma peça sob medida. Mas antes de iniciar a nossa primeira aula, eu quero que você observe a forma como eu explico passo a passo. Quero que nessa primeira aula você sinta, eu praticamente pego na sua mão e te ajudo a fazer o suplá. Quero que você esteja atenta a essa experiência junto comigo. Vamos lá! Antes de começar, gostaria de te avisar que essa aula está sendo feita com a mão direita, mas temos opção de curso para canhotas também. Chegamos à nossa aula prática. Eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente utiliza para fazer o suplá no maxi crochê, ok? Depois a gente vai partir para a mão na massa. Aqui eu uso a cola pega-mil para fazer o último pontinho do acabamento, uma tesoura para arrematar o trabalho, e eu selecionei 3 tamanhos de agulha para a gente poder selecionar o fio, né? Selecionar a agulha para o fio. A agulha 7, você vai descansar ela no gancho da agulha, para você ver se sobra gancho e se cobre a cabeça. No caso, a agulha 7, ela tá pequena para esse fio de malha. Veja, ela cobre a cabeça e não sobra nada de gancho. Eu não estou estrangulando, eu estou apenas encaixando o fio para ver se a agulha se adapta. Essa agulha não é para esse fio. Vamos testar a agulha 8. Agulha 8. Eu vou só encaixar e posso sentir que não cobriu 100% da cabeça da agulha e que não sobrou nada de gancho. Então, essa agulha é boa para esse fio, ok? Vamos testar também a agulha 9. Encaixo um fio na agulha e observo, sobra bastante cabeça da agulha e um pouquinho de gancho também sobra aqui para o fio.
Qual que é a diferença? Se a agulha 8 e a agulha 9 são boas para esse fio, qual agulha que eu vou escolher? Bom, isso eu te falo agora. Se você fizer para esse fio com a agulha 8, o seu trabalho ele vai ficar mais estruturado, ele vai ficar mais firme. Se você escolher uma agulha maior, o seu trabalho vai ficar mais maleável. Por que que isso acontece? Porque o ponto ele fica justo na agulha. Se um ponto mais justo numa agulha menor, ele fica mais sequinho o ponto, fica mais durinho. E para a agulha maior, o ponto fica mais solto, porque o cabo dela é mais largo, então seu trabalho vai ficar mais maleável. Eu vou escolher a agulha 9 e você fica à vontade na sua casa para escolher o fio e a agulha que você preferir. Agora eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer com essa técnica que eu vou ensinar hoje. Aqui eu tenho um porta-caneca, bonitinho, fofo, né? Pequenininho. Eu tenho um descanso de panela com alça, para quando a gente quiser deixar pendurado, para deixar decorando a nossa casa, né? Fica bem bonito. E olha como tá maleável, né? Lembra da escolha da agulha? Eu escolhi uma agulha maior do que o fio pede. Então, meu trabalho ficou bem maleável. Aqui eu tenho o suplá. Você pode ver assim, é a mesma técnica que eu usei, gente. Olha, retangular, retangular e retangular. Só a quantidade de correntinhas que muda no início, ok? E eu tenho ainda, olha que lindo, gente, uma meia manta para colocar nos pés da cama, tá? Ela é bem grande, essa daqui tem 1,70 m. E eu utilizei absolutamente a mesma técnica, pontos altos em cima de pontos altos, e comecei com correntinha. E vamos fazer então a nossa amostra de suplá ou do que mais você gostaria de fazer aí. Vamos fazer a amostra dessa técnica. Eu vou fazer com vocês este tamanho de amostra, ok? E a gente pode fazer, sempre que a gente começar um trabalho, a gente faz uma amostra, independente assim, se você fizer um suplá ou um tapete, você faz uma amostra pequena para você ver se você gosta da trama, que forma, né? E se a agulha atendeu ao que você precisa. Por exemplo, ficou muito duro, vou pegar uma agulha maior, ok? Para ficar mais molinho. Então, vamos começar. O tema para a próxima aula é a gente fazer o cálculo, né, de quantas correntinhas eu começo. Se eu fiz uma amostrinha, eu quero fazer um tapete de 1 m. Então, o tema da próxima aula é o cálculo da amostra. Agora, vamos fazer a amostra. Vamos lá. Para a gente começar a nossa amostra de suplá, eu vou fazer 12 correntinhas. Eu começo segurando o meu fio com a ponta para frente, apoio a agulha. Só vou apoiar, ó. Apoiei o fio na agulha, ok? Pontinha para frente, eu pego o fio do novelo, trago ele para frente e olha o meu dedo indicador, já vai apoiar o fio do novelo, para eu poder trabalhar as minhas correntinhas, ok? A mão direita sobe e a agulha desce, a ponta da agulha desce por dentro do fio, fio no gancho, passa por dentro da casinha. Não pode apertar muito. Se apertar muito, vai deformar o trabalho. E se alongar também demais, olha, de forma que a agulha fica muito solta aqui, olha, não vai ficar legal. Então, a medida certa é a medida da sua agulha, olha. A passa sem esforço, sem dificuldade, pela sua casinha do fio aí, ok? Então, eu vou fazer 12 correntinhas. A primeira correntinha já está na agulha, tá? Essa daqui é a minha primeira. Vou fazer a segunda junto com vocês. Passa por dentro, laça, passa na alça. De novo. Lacei por dentro, passei na segunda alça. Lacei por dentro, passei na alça. Quantas correntinhas eu já tenho aqui? Vamos identificar a nossa correntinha. Cada duas perninhas corresponde a uma correntinha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e a quarta tá na agulha. Sempre considera a que tá na agulha, ok? Então, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 12. Vamos lá.
Agora, eu fiz 12 correntinhas. Eu vou parar e observar o meu trabalho. As correntinhas não precisam estar exatamente do mesmo tamanho. Mas se eu observar, eu tenho uma correntinha aqui que ficou muito solta. Eu fiz de propósito para vocês conseguirem identificar se isso também aconteceu no seu trabalho. O que eu faço quando acontece isso? Gente, eu desmancho a partir daqui e faço de novo. Porque senão, quando eu vim colocando pontos aqui em cima, aqui vai formar um buracão e aqui vai ficar certinho. Isso deforma o nosso trabalho. Agora sim, eu tenho 12 correntinhas uniformes. Como eu disse, elas não precisam ter exatamente o mesmo tamanho, mas elas precisam estar em harmonia com relação ao tamanho delas, ok? Agora a gente vai fazer pontos altos em cima das correntinhas. Vamos lá. Aqui eu tenho uma, duas, três. Eu vou colocar o meu ponto na terceira correntinha. Então, eu faço uma laçada por dentro, olha, uma laçada por dentro do fio, introduzo a agulha, olha, na primeira, segunda, na terceira correntinha, introduz a agulha. Eu vou laçar agora por fora, lacei por fora e dou a altura, ou seja, esse fio aqui, ele regula a minha última laçada. Se eu ficar muito apertada, olha como que vai abrir um buraco aqui. Então, eu dou a altura para ele preencher o meu vãozinho. Fiquei com 3 laçadas. A gente tá fazendo o ponto alto. Laço por dentro de novo. Tiro 2 laçadas. Laço por dentro, tiro de novo. Aqui eu formei o meu primeiro ponto alto. E as 2 correntinhas da lateral, elas vão ser consideradas como um ponto também. Laço por dentro, pego a próxima correntinha, introduzo, laço por fora, trago para frente. 3 laçadas. Laço por dentro, tiro 2, laço de novo, tiro 2. Sempre ajeitando o trabalho, pra gente ir formando, né, o nosso retângulo. Aqui eu sigo fazendo pontos altos até o final da carreira. Um ponto alto para cada correntinha da base. Cheguei no último pontinho. A gente sempre vai encontrar uma dificuldade de pensar que aqui não existe a gente colocar um ponto, mas a gente coloca assim, tá? O nozinho é esse e o seu primeira correntinha é essa daqui. Então, a gente vai introduzir a agulha na correntinha, na última correntinha. Fechei meu ponto alto. Se o seu trabalho tá curvando, você tem que ajeitar ele, tá? A gente está trabalhando com malha, então a gente precisa moldar o nosso trabalho. Então, aqui tá a primeira carreirinha da nossa amostra de suplá. Vamos subir uma carreira agora. Eu tô aqui, vocês estão aqui junto comigo e eu vou contar quantos pontos eu já fiz. Então, eu fiz 12 correntinhas e eu fiz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, mas eu tenho essa correntinha de lateral que ela subiu. Então, eu considero 11 pontos. Se eu tenho 11 pontos nessa carreira, eu tenho que ter 11 pontos na próxima carreira. Senão, o seu trabalho vai ficar ou abrindo se tiver mais pontos, ou fechando se tiver menos pontos. Então, aqui eu faço 2 correntinhas para subir para a próxima carreira. 1, 2 correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho para fora da mão da agulha, assim. O fio do novelo fica lá atrás. E eu vou introduzir minha agulha no primeiro pontinho aqui. Antes eu vou dar uma laçada, porque eu tô fazendo ponto alto. Introduzo a agulha, trago para cima, laço por fora, fecho 2 alças, laço por fora, fecho 2 alças. Aqui eu considero que eu já tenho 2 pontos, as correntinhas, a subida e o primeiro ponto alto. No total, eu tenho que fazer 11 pontos. Vamos conferir se vai dar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, vamos lá. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira da base, que são essas correntinhas aqui, olha, tá vendo? As 2 perninhas. Introduz nas 2 perninhas, sobe, laça, tira, laça, tira. Fez uma primeira laçada e introduz nas 2 alcinhas aqui, olha. E assim a gente vai até o final dessa carreira. Estamos chegando no último ponto. Aqui, a gente não consegue visualizar muito bem aonde que tá, aonde que eu tenho que introduzir, porque ele tá dando uma breve descidinha aqui, olha. Mas eu vou, quando eu coloco o ponto alto aqui, eu subo essa parte, tá? Então, você muda o ângulo de visão sua. Você tá olhando de frente, você olha por cima e você vai ver 2 alças. É nessas 2 alças que a gente vai introduzir a nossa agulha. E assim a gente tem o nosso retângulo. Já tá formando, a gente vai ajeitando, ok? E vamos fazer a nossa próxima subida. Vamos lá. Correntinha por dentro, passa na alça, laça por dentro, passa na alça. Eu viro meu trabalho para a mão que tá sem agulha. E agora, eu vou laçar e vou introduzir na segunda correntinha, não é a primeira mais. Tá vendo que aqui, quando eu subi a minha correntinha, na primeira carreira, eu introduzi na primeira correntinha, no primeiro espaço que eu tinha aqui. A partir dessa terceira fileira, eu já vou passar a pular essa correntinha. Eu começo a considerar que esse ponto é dessa corrente e o próximo ponto da próxima corrente. Então, aqui eu tenho 2, lembrando que eu tenho que ter 11 pontos.
Quando a gente chega no final da carreira, a gente já faz a contagem para a gente conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Mas aonde que tá esse 11, né? Esse 11, gente, como a gente pulou um ponto da carreira da base aqui, no final a gente vai fazer o ponto alto em cima da correntinha que a gente subiu. Então aqui a gente virou o trabalho, fez 2 correntinhas e o ponto alto vai vir em cima dessa correntinha aqui. Veja que aqui ainda tem um ponto da base para eu pegar. Lembra, muda o ângulo da visão que você vai conseguir enxergar melhor. Faço um ponto alto aqui e agora eu vou pegar a beiradinha da minha alcinha. Vou pegar por baixo dessa alça que passa aqui por cima, olha. Bem na beiradinha mesmo. E faço o meu ponto alto, o último ponto alto. Eu gosto muito de conferir. Por que que eu confere tanto, Georgia? Porque, gente, o retângulo perfeito, eu preciso ter muita atenção para não, sem querer, colocar um ponto a mais ou fazer um ponto a menos. Então, se eu comecei com 11, eu tenho que ter 11 até a última carreira. Senão, o trabalho, ele começa a abrir. Sem querer, se eu não pular essa casinha que eu pulei aqui, aqui ficariam 12 pontos. Aí já ficaria abrindo o nosso trabalho, tá? Então, aqui eu vou fazer com vocês 2 correntinhas, virando o trabalho novamente e reforçando. Pula a primeira, vai para a segunda. Faz a laçada do ponto alto, introduz na segunda e fecha o ponto alto. Vamos até o final, fazendo um ponto alto em cima dos pontos altos da carreira da base. Chegamos no final novamente. Vamos conferir juntas se tá tudo certo. Eu tenho mais um ponto aqui e mais a correntinha, que é aquela voltinha que a gente vai fazer um ponto alto também. Então, aqui eu tenho mais um ponto alto para introduzir. Mais outro ponto alto e vou pegar na beiradinha da correntinha. E fechou a minha amostra. Tá ok? Eu subi aqui com vocês 1, 2, 3, 4 carreiras. E agora eu vou cortar o meu fio e a gente vai fazer um acabamento bem perfeito para nossa amostra de suplá. Chegando aqui no final, você vai tirar o fio de dentro dos pontos. Pode puxar sem medo que não vai desfazer, ok? E eu fiquei com o fio do início e o fio do final. Aqui eu vou virar a minha peça, aqui é a frente e aqui é o verso. Então, agora eu vou trabalhar o verso, vou trabalhar acabamento, tá? Para fazer o acabamento, eu utilizo uma agulha mais fina. Você pode pegar a agulha 7 ou uma agulha mais fina ainda, para você conseguir passar por dentro dos pontos, né, esse fio. Ou então, se você tiver na sua casa, uma agulha de tapeceiro, tá ok? Eu vou fazer com agulha mais fina, porque acredito que mais pessoas vão ter agulhas finas do que agulha de tapeçaria. Então, eu tô com o meu fio aqui pra frente, já tirei dos pontos, e eu tenho que tomar um cuidado que o acabamento, ele não é feito na borda, tá? Como eu não vou fazer
Nenhuma moldura aqui de ponto baixo, não, eu escolhi não fazer, porque eu gosto dessas correntinhas aqui aparecendo dessa forma. Eu acho que fica muito bonito, muito, assim, diferente, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha ponta aqui, vou introduzir a agulha por dentro dos pontos, mas dentro é só no fundo, pegando só a parte do verso. Veja que você não consegue ver a agulha aqui por cima desses pontos, tá? Passei por dentro dessas alcinhas e vou trazer o fio para dentro, né? Passando por trás do trabalho. Nesse momento, eu não posso puxar a ponto de estrangular, porque senão eu vou deformar o meu trabalho. Então, eu dou uma puxadinha para ele ficar justo e sempre olhando aqui na frente como que ficou. Se ele ficar muito puxado, tá na hora de soltar um pouquinho, tá ok? Então, eu vou passando o meu fio delicadamente por dentro dos pontinhos do verso. E agora, você pode estar me perguntando, né? Não vai dar um nó? Vou dar um nó, calma. Aqui, olha, eu vou dar um nozinho para ficar bem seguro o nosso trabalho. Pode apertar bastante esse nó para ele ficar menorzinho. Quanto menorzinho ele for, mais fácil de você esconder ele. Você não vai cortar aqui rente ao nó, porque isso pode fazer o seu trabalho ficar solto depois. Então, você vai passar por mais umas casinhas aqui dos seus pontos. Olha, o nó já tá bem discreto. Continua passando. Ok? Eu acho que agora já tá bom, né? Então, gente, recapitulando. Passei o fio por dentro, dei um nozinho, passei por dentro de mais 2 ou 3 pontos. Agora sim, eu vou cortar bem rente para esconder a pontinha. E vou utilizar uma gotinha de cola para me deixar mais segura de que não vai soltar o meu acabamento, ok? Mas é uma gotinha mesmo, tá, gente? Porque senão ele pode ficar aparecendo. Olha, foi uma gotinha bem pequenininha, aperto e eu vou esconder essa pontinha aqui por dentro dos pontos e pronto. Agora eu vou repetir o mesmo processo com a alcinha do nozinho aqui da frente. Vamos lá. Prontinho, está pronta a nossa amostra de suplá. Vou mostrar para vocês tudo junto.
Esse daqui é o nosso descanso de panela. E esse daqui é o nosso suplá. Lindo! Veja que tem a mesma trama, é a mesma técnica, gente. Não precisa ter medo. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como aumentar o trabalho de forma sob medida. Por exemplo, eu tenho aqui esse suplá de 40 centímetros, aproximadamente 40 centímetros, tá? Aqui tem 30, aqui tem 9, ó. 39 centímetros mais ou menos. Como que eu faço para saber com quantas correntinhas eu começo esse trabalho para ele chegar em 40 centímetros aproximado? A gente sempre tem que ter em mente que a espessura do fio muda, a forma que você faz, aplicar a tensão, né, na hora de fazer o ponto, vai mudar o tamanho do seu trabalho. Então, por isso que a gente fala 40 centímetros aproximado. Mas isso é tema para a nossa próxima aula e eu te vejo daqui a pouquinho. Espero que você tenha conseguido realizar o seu suplá. E se você não conseguiu de primeira, fica calma, volta e assiste quantas vezes você precisar. O quarto passo, que é calcular a peça sob medida, será dada detalhadamente na próxima aula da jornada da transformação pelo crochê. Olha só, tem muita gente me perguntando como faz para se inscrever no curso Maxi Crochê do Zero ao Avançado. E o fato é que nós estamos chegando quase no momento das inscrições. E eu estou dando o meu máximo para você conseguir visualizar o que vem pela frente. Mas o tempo nosso aqui é limitado. E no próximo vídeo dessa jornada, eu vou falar sobre a oportunidade. Por enquanto, me conta aqui nos comentários se você está gostando dessa jornada. E se você tentou fazer o trabalho junto comigo, me conta o que você achou dessa experiência. Quero te ver também nas minhas redes sociais, @Cursos Amor e Fios e no meu canal do YouTube. Um beijo, até a próxima aula! Veja só o que a aluna do curso presencial, Daisy, falou após receber os vídeos em sua casa. Perdoa a hora, mas consegui treinar. Os vídeos foram a salvação e eu consegui entender a receita todinha. Claro que deu um defeitinho aqui, outro ali, mas valeu. Agora, o que a aluna Cris falou depois das aulas. Sua aula comigo foi providencial e abençoada. Através de seus ensinamentos, estou conseguindo entender um pouco mais e assim podendo me distrair um pouco nesse tempo tão difícil. Mas com fé em Deus vamos superar. Deus te abençoe e a sua família também. E abençoe também esse seu dom. Muito obrigada. Tudo isso não tem preço. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te espero no próximo vídeo.